quer dizer, na sua cultura. E isto é a dimensão do próprio labirinto pessoal. Em terceiro lugar, achei muito curiosa a sua ideia de que o propósito mitogénico ou mitogenesíaco de Fernando Pessoa é, ou pode ser dito, a partir do marxismo autónomo do Ernest Bloch, ou então da teologia da esperança dos teólogos como Paimon. Achei muito curioso e acho que é um sinal importantíssimo para percebermos alguma coisa mais do que é o messianismo, o sentido universal do messianismo e do propósito mitogenesíaco do autor, ou do autor da mensagem. Em quarto lugar, por fim, o labirinto pessoano, tal como o professor Patrício detecta, é um labirinto feito na tensão de coisas contrárias, de coisas opostas. O próprio messianismo pessoano é ele contraditório. E é por isso que dificilmente encontramos uma saída. Se por um lado temos os poemas da esperança, da crença, da fé, do mito, tal como está na mensagem, por outro lado temos poemas, para não ir mais longe do que isto, e o mérito é seu que o descobriu, enquanto tal, a Elegia da Sombra, escrito já na parte final da vida, e que parece contraditar toda a mensagem interior presente na mensagem. Ou seja, se na mensagem é preciso acordar para a hora que passa, na Elegia da Sombra é preciso dormir na hora que morre. Isto é o próprio labirinto pessoal, que o professor Patrício detecta e percebe muito bem. Eu creio que aqui o professor Patrício encontrou uma saída do labirinto. E a saída do labirinto, ou uma saída do labirinto, era necessariamente a única saída que o labirinto tem. Porque provavelmente o labirinto só tem uma saída. O professor Patrício não pretendeu sair para fora do labirinto. E, portanto, nós continuamos dentro do labirinto. O seu livro não nos leva para fora, mas levou-nos até à porta. Levou-nos até à porta do labirinto. Nós temos a possibilidade, se dermos um passo a mais, no final do quarto capítulo, nós temos um passo de pisar o exterior do labirinto. Não que o faça, mas indica-nos a porta, ao falarmos dos textos ofíusicos de Fernando Pessoa. É de facto o caminho da serpente que provavelmente estará a saída deste labirinto pessoal. Professor Patrício, eu resta-me agradecer muito este seu livro, agradecer-lhe muito tudo aquilo que tem feito por todos nós. Nunca tive a possibilidade de o dizer publicamente. Não sei se algum dia o pude expressar pessoalmente diante de si, mas tenho neste momento e vim propositadamente para isto, para lhe agradecer todos os momentos que nos tem dado, tudo aquilo que tem feito por nós e expressar-lhe a minha grande estima, a minha admiração e a minha presença sempre ao pé de si, sempre que seja necessário. Muito obrigado. Quatro que eu e o melhor é que eu fiquei praticamente sem palavras, nem bebi agora mais água porque ela está um pouquinho fria e fiquei completamente sem voz e portanto então já não tinha palavras por um motivo de natureza fisiológica, digamos assim, quando me sinto consciente que neste momento me bateu é de natureza psicológica e mesmo espiritual. Bom, quem me dera a mim
escrito o livro que acabou de nos apresentar. Que eu tive, de facto, a intenção de dar mais qualidade, que é evidente, não é? Ainda que aquilo que ficou dessa palestra de 1986 tenha sido uma parte pequena, porque ao trabalhar durante estes anos todos, devo dizer que tenho ainda muitas coisas para publicar, que fui escrevendo ao longo deste ano, sobre o Fernando Pessoa. Está aqui o meu irmão, que sabe que me ajudou muito no processamento do texto, portanto ele sabe como é muito o que eu tenho sobre a forma fragmentária, assim. Mas isso tem que ver com a dedicação que realmente a minha vida até agora, digo até agora porque não me considero ainda propriamente, digamos, se não vivo, estou vivo, quero continuar a viver. Realmente, portanto, eu tenho lido até umas coisas do Walter Benjamin sobre os fragmentos, para ver como é que eu poderia aproveitar os muitos fragmentos que tenho ainda sobre o Fernando Pessoa. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Porque inicialmente eu pensei, bom, ou eu publico este livro, eu nunca mais sou capaz de ver o livro do Fernando Pessoa, não é? E portanto eu também tenho uma certa necessidade disso, não é? Devo dizer que o mesmo quase poder dizer no Pascoais, e o Pedro Martins não sabe, no António Candido Franco é capaz de saber um bocadinho. Eu fiz a certa altura uma conferência em Amarante sobre o Marano e Pascoais, e tenho isso, meu irmão também me sou esse texto, não é? Tenho lá em casa para ver se consigo um dia destes dar também forma do livro àquele texto. Não interpreto Maranos como disse, como é a sua interpretação, de outra maneira. Penso que Maranos também se deve relacionar com Marão, ou seja, mar grande, e com, digamos, a tensão histórica que o Pascoal realmente estabelece entre o mar e a serra. Portanto, Marão é a serra, não é? E, portanto, no fundo, a serra é mais importante para Portugal do que o mar. E, como sabem, a tese do fundo do Pascoal relativamente ao mar acaba por ser negativa quanto à nossa evolução histórica, quanto ao nosso ser histórico, não é? Isso é uma outra maneira de ver, que acaba por ser também, no fim de contas, mais uma maneira de ver, deve ser conjugada, evidentemente, com a outra. Aliás, o António Candido conjuga no livro dele. Sim, a mim parece-me isso. Bom, eu fui aprendendo muito com o António Candido Franco, com o seu poder criador, quando ele foi escrevendo a sua tese. Eu não orientei a tese do António Candido Franco, não orientei, eu fui acompanhando o António Candido Franco com muito companheirismo, com muita amizade, com muita admiração, devo dizer. Porque, e talvez às vezes com algum temor, porque os nossos júris de prova de doutoramento nem sempre são capazes de perceber bem o ímpeto criador que conduz um investigador e um poeta como eu a realizar uma tese académica, não é verdade? Mas, de facto, portanto, eu também adoro muita coisa, mas não vale a pena estarmos agora aqui digamos, a fingir que Vítor Gaspar a pagar dívidas antigas, não é? As dívidas que temos são dívidas de amizade, são dívidas, de facto, de companheirismo, são dívidas, evidentemente, são co-dívidas, não é? Um deve àquele que deve a ele, e por conseguinte as contas estão sempre certas. Bom, de facto, eu devo dizer o seguinte, que eu não sou capaz de separar, digamos, este livro sobre o meccanismo do Fernando Pessoa da minha vida, é um facto, porque eu descobri muito cedo, de facto, referências altamente marcantes para a minha personalidade ao Fernando Pessoa, na história da literatura, que não tem bem este título. Verifico agora que o título que na memória não corresponde exatamente ao título da obra de História da Literatura do Padre Arlindo Ribeiro da Cunha. É um título um bocadinho diferente, não é? Que mete já uma interpretação da história da literatura portuguesa e da literatura portuguesa propriamente. Então explica que eu tenha ficado apaixonado desde logo pelo Fernando Pessoa, sem todavia ter lido qualquer poema de Fernando Pessoa. Só li em Pontessor, quando no colégio o pai de uma colega minha, não é? Teresa de Pita, e ele era o Sr. de Pita, que era funcionário, suponho, das finanças, da Câmara Municipal, assim, não é? E ele percebeu que eu gostava muito do Fernando Pessoa sem nunca o ter lido, não é? E então ofereceu-me esse livro da Confluência que eu ainda tenho, não é? A Teresa Rita Lopes disse, aliás, o outro dia, que é uma preciosidade que eu tenho, é um facto, é uma preciosidade. Nesse livro, ainda hoje de manhã eu estive a ver, à procura de alguns poemas que eu podia apresentar-vos aqui como lembrança do que foi sendo o meu percurso por mim próprio e, digamos, e pela obra do Fernando Pessoa ao longo da vida. Mas a certa altura verifiquei que estes poemas que mais me tinham marcado eram os poemas que eu tinha lido nesse livro da Confluência. Portanto, no fundo, foi uma experiência muito marcante na minha vida.
quase decisiva, não é? Mas quando os nossos estudantes da Universidade de Évora, que eram estagiários, digamos, da licenciatura em Ensino de História e Ciências Sociais, na escola secundária de Évora, me pediram, manifestaram um desejo, não me pediram, nunca seria preciso pedir-me, na verdade, mas estava apenas a assinar e dizerem que queria que eu fosse lá falar sobre isso, para eu ir e fui, não é? Quando eles me falaram nisso, realmente eles falaram mesmo na mensagem, porque nós, em Évora, temos uma tradição pessoana, e se me é permitido utilizar a palavra pessoófila, muito forte. Eu fui professor no liceu desde 1967, desde o dia 14 de fevereiro de 1967, eu deixei a escola primária de 1942 no dia 13 de fevereiro de 1967 e no dia seguinte comecei a ser professor de filosofia no Liceu de Évora, não é? No Liceu de Évora. E encontrei lá um grupo que era um grupo muito dado à poesia portuguesa, que tinha como figura fundamental, no que diz respeito à admiração por Fernando Pessoa, a doutora Maria Beatriz Cardoso Serpa Branco. E tínhamos até um grupo de alunos também, digamos, verdadeiramente devotados a Fernando Pessoa, de modo que eu, nessa altura, tive a possibilidade de conhecer melhor Fernando Pessoa e de me interessar particularmente pela mensagem. A doutora Maria Beatriz Serpa Branco era, na altura, não sei se o título do cargo dela era esse, vice-presidente da Sociedade Filosófica Portuguesa. Penso que o presidente era o professor Délio Santos, não é? Mais tarde, quando o professor Délio Santos morreu, ela foi mesmo, penso eu, que é responsável pela Sociedade Filosófica Portuguesa. E tem um grupo lá em Évora neste momento, e eu tenho trocado algumas impressões com o meu irmão a esse respeito. Até há 2 semanas falámos um bocadinho nisso por causa de um blog que vimos os dois na Évora, também já mexo um bocadinho não digo no computador, mas digo no iPad, no meu iPadzinho, não é? As coisas e é onde eu consigo eu próprio processar as processos, não é? Então, nós tínhamos no Liceu de Évora um grupo de devotados amantes do Fernando Pessoa. E andei à procura de uns poemas, e eram todos poemas que nós tínhamos efetivamente amado em Évora, nessa altura. De modo que, quando a Universidade passou a funcionar, e eu próprio tinha responsabilidades no Departamento de Educação, mas muito importantes, no que diz respeito ao modelo de formação dos professores, o modelo de formação integrada dos professores. Nós chegámos a ter 40% do currículo era de formação pedagógica, em grande parte de formação filosófica ou pedagógica. Até que realmente foram importantes. Estamos na situação atual, não é? De diabetes, digamos, altamente devoradora, não é? Realmente não temos nada, penso que mesmo em Évora, praticamente, depois o que há em comparação com o que tivemos no que diz respeito à preparação de um professor, não é quase nada. Mas nessa altura era muita coisa. E realmente os nossos poetas tinham aquela importância, e isso vinha já do liceu, onde estava o Alberto Martins, onde estava o Fernando Martins, onde estava a Beatriz Serpa Branco, não é? Principalmente onde estava a memória do Silvio Ferreira, que era muito forte em Évora ainda nessa altura, e hoje é, digamos assim, de modo que é impossível separar as coisas. E quando nós aqui falamos digamos, na intencionalidade pedagógica, digamos, este livro é um facto, mas pedagógica para nós, em Évora, teve sempre um significado muito diferente do habitual, porque nós éramos comedianos, nós éramos, por conseguinte, seguidores de Ana Mos Comédia, nós éramos leitores de Didática Magna, nós éramos leitores da Papaidia, nas 2 traduções, que o professor Joaquim Ferreira Gomes realmente fez das 2 obras magnas de comédia. De modo que não entendíamos formação de professores de qualquer maneira, entendíamos formação de professores de uma forma muito profunda e muito mergulhada nas raízes mais profundas, todas aquelas que referiu, não é? Porque o Comério era, no fim de contas, um pastor da Igreja Reformada dos Irmãos Morados, não é verdade? O Comério era um homem que conhecia muito bem toda a tradição renascentista, toda a tradição romana, toda a tradição grega, toda a tradição, evidentemente, bíblica, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. E quando lemos por conseguinte até a síntese que o Comério fez da formação do ser humano, podemos dizer síntese pedagógica, verificamos que não é uma síntese pedagógica, é uma síntese antropagógica, e é por isso que eu bato tanto por este conceito. Ele cita o São Gregório Nazianzeno, quando realmente diz que o objetivo dele como cristão neste caso, mas um cristão completamente impregnado por todas as raízes do cristianismo, evidentemente,
não podemos nunca esquecer o Antigo Testamento, não é? Quer fossem textos provados, quer fossem os textos que ele lia e que achava que eram fundamentais para realmente constituir o seu tecido de pensamento e de espiritualidade. Essas palavras são 4. Omnes. Todos devem ser educados ou ensinados, porque ele também está a palavra didática nesse sentido. Digamos, a palavra didática é muito importante neste espaço de pensamento. E não me esqueço que o António Cândido Franco, quando começou a bater-se pela sua visão da sua tese de doutoramento, lembra-se qual era o seu objetivo, era estudar a literatura didática de antecedentes intelectuais. De modo que a palavra didática aparece aqui como uma longa e profunda história, não é? E nós não podemos, a certa altura, pensar que são, digamos, os atuais condutores ou pseudo-condutores daquilo que podemos chamar a educação dos portugueses, não é? Didática não tem o sentido que dão. Não sei, aliás, se sabem que sentido é que dão a palavra, não é? Mas não dão de maneira nenhuma o sentido que como é notável, não é? Não dão de maneira nenhuma o sentido, o mesmo didaquê, que o Pinheiro de Amoros acha que ele tem a tradição islâmica, porque realmente as tradições aparecem todas fundidas, por vezes com palavras completamente diferentes, não é? Mas que exprimem justamente o mesmo fundo de pensamento. De modo que tudo isto, evidentemente, esteve nessa sessão suponho que foi por altura da Páscoa, talvez um bocadinho depois, que teve lugar na escola secundária de Louveia, com os alunos, não é? Centrada na mensagem. Mas que depois, ao longo dos anos, eu vi que a mensagem tinha que ocupar ali um espaço relativamente pequeno, porque era de facto necessário investigar muito mais. Como sabe, eu acabei por estruturar um livro da seguinte maneira, com um prólogo, portanto, onde conto essa parte autobiográfica é importante para saber como é que tudo isso nasceu e se foi gerando, como é que depois foi crescendo, se foi desenvolvendo. Depois a questão da identidade. É aí que começa, no fim de contas, o problema do labirinto, não é? É no estudo da identidade do Fernando Pessoa e da própria identidade de Portugal, da própria identidade daquela entidade, daquele ente, para falar como quadra, não é? Que é o objeto da mensagem, não é? Mas nós vamos andando, e eu passo depois para um outro capítulo. Este capítulo da identidade é muito importante, e eu procuro até socorrer, como sabe, num poema do Carlos Drummond de Andrade, não é? Em que realmente ele próprio mostra ter perfeita consciência do labirinto que é a personalidade do Fernando Pessoa, a pessoa do Fernando Pessoa, não é? E penso que ele até naquele poema, de certo modo, desiste de interpretar esse labirinto e de chegar a compreendê-lo. Mas eu não podia desistir. Eu tinha que ir por ali adiante e tinha que, ao longo do tempo, ser até capaz de estabelecer uma espécie de arte da aliança entre o que eu ia investigando agora e o que eu tinha sido capaz de dizer aos meus alunos em 1986, que aliás já eram uns aninhos depois, dos tais de 1950 e de 1954, não é? Na medida em que a minha vida é incompreensível, para mim é incompreensível, sem a referência ao Fernando Pessoa. Devo dizer até que se eu for buscar ali o primeiro volume da obra poética do Fernando Pessoa, da Aguilar Brasileira, verificarão que na minha, isto agora é um segredo que eu não conto lá no livro, não, que na minha pasta, eu tenho ali um papel que é a capa do livro que eu encontrei, que agora tirei para não dar capa, da pasta, e em que eu tenho lá FP, cá fora, quer dizer Fernando Pessoa, mas FP também quer dizer Ferreira Patrício. Eu a certa altura senti-me de tal modo identificado com o Fernando Pessoa, senti-me de tal modo irmão siamês do Fernando Pessoa, que está ali, está o FP, com licença. Por acaso tenho andado a estragar a capa que eu queria preservar. Acontece muita coisa. Está aqui. Eu tenho poupado este livro durante muitos anos. Tinha esta capa. Se vais sujando, como tudo que é meu, se vais sujando, não é? Ao longo da vida. Sabes que nunca fui nenhum árbitro das elegâncias, não é? Como um petróleo humano. Mas estão a ver, está aqui assim, percebe perfeitamente como é. E cá fora, cá está o tal FP, que é um segredo, que já não é segredo. Cá está. Isto foi feito de propósito. Eu digo, eu tenho o direito e tenho o prazer
de pôr cá fora estas duas consoantes, não é verdade? Que no fim de contas são aquelas que me identificam claramente como meu irmão, uma pessoa. O Alban Martins me chama irmão, como está, nós sempre uma ajuda. Eu, se conhecesse pessoalmente o Fernando Pessoa, era capaz de pedir que me deixasse tratar o da minha. Já agora, esta grande afinidade, que é o tal famoso FP, não é? O tal famoso FP. Ora bem, depois, como sabem, o miolo, como se diz na linguagem da Zéfia e do Renato, eu depois tive necessidade de passar para o problema da identidade, que é um problema fundamental, digamos, na minha meditação. Também pensei relacionar com o uso das meditações cartesianas, pois isso é uma meditação pessoal, não é? E por vezes até digo, é uma meditação pessoófila, na medida em que eu não sou capaz de disfarçar, digamos, o grande afeto que me liga a Fernando Pessoa de uma ponta à outra de mim próprio, de uma ponta à outra, quase de uma ponta à outra da minha vida, não é? De modo que tive depois necessidade de passar a um outro capítulo, que era um capítulo que eu chamo, é o retábulo que eu desejava construir e que tinha que ver com, digamos, o triplo mito pessoal. O António Quadros, como sabemos, ainda recentemente, nós, alguns que estamos aqui, participámos do colóquio de homenagem ao António Quadros, não é? O António Quadros fala em mais do que o mito, não é? O sebastianismo é um, o Sebastião é um, o desejado, o encoberto é outro, o quinto império é outro. Eu penso que o mito é sempre o mesmo. É o que eu procuro defender, digamos, neste meu livrinho, não é? Há só um mito, mas há um mito musicalmente em três momentos. Aos três tempos do compasso ternário. Há o tempo sebastianista, do encoberto, há o tempo seguinte, que é, portanto, o tempo do... Deixa-me ver se eu agora lembro bem as minhas ideias. Há o tempo... Qual é o tempo agora que eu vos quero falar? Qual é o segundo? Não foi? Há o terceiro, que é o do Quinto Império, não é? Portanto, há o desejado, que é o segundo tempo. Exatamente, e finalmente, propriamente o Quinto Império. Mas eu aí também descubro que a identidade do próprio Quinto Império é universal. E aí gostei muito de encontrar, digamos, a minha consonância com a visão do próprio Paulo Borges, que realmente mostra que há um pouco de messianismo pelo planeta inteiro. É como se o homem fosse messiânico. Nós, portugueses, somos um caso particular de espírito messiânico, mas há um messianismo humano. Isso tem a ver com a saudade do futuro. Certamente tratará também no seu livro, não é? É claro que eu cá por mim sou um saudoso do futuro, dos que não têm apelo nem agrado, não têm saída, não têm salvação, não é? Na medida em que a minha saudade fundamental, e sou naturalmente um saudosista, não é? É a do futuro. Este livro termina com a palavra esperança. A última palavra do livro é esperança. Claro, e sabe que eu dou muita importância a essa coisa da primeira palavra e da última palavra, não é? E em relação, por exemplo, interpreto dessa maneira, por exemplo, o Alberto Caeiro, não é? A primeira palavra do Alberto Caeiro é eu. Eu nunca guardei o bem, mas é como os guardaste. E a última palavra do Alberto Caeiro, como sabem, fiz sinal ao sol de eu ter visto antes mais nada. A última palavra do Alberto Caeiro é a palavra nada. Portanto, o percurso que se faz no Alberto Caeiro vai do eu ao nada. E de certo modo, a elegia da sombra é ainda uma outra maneira de dizer a palavra nada do Alberto Caeiro. Não é? Mas, como sabem, eu não aceito, digamos, esse momento de fraqueza do Fernando Pessoa. E termino justamente procurando mostrar um epílogo, não é? Que, recorrendo aos teólogos da esperança, recorrendo ao próprio Ernst Bloch, a que eu já me tinha referido uma vez em Sesimbra, a propósito do Agostinho da Silva, não é verdade? Que de facto quer dizer, nós não podemos deitar fora a esperança. E a vinculação aos ofitas, portanto, aos cultores da serpente, aos adoradores da serpente, em Fernando Pessoa, textos que eu conhecia a partir da Ivete Centeno, não é? E do Stefan Recker. Foram eles que nos deram a conhecer esses textos, ainda que o Pedro Teixeira da Mota me tenha dito outro dia que há alguns sítios novos que eu não conheço, eu falo do que conheço e dos sítios onde estive e do que pude ler dos sítios onde estive. Agora estou em Montargil, não é? Vou lendo, vou comprando, por isso é que eu tenho tanto livro. É que eu tenho que ter os livros porque eu estou lá, não estou cá. E portanto cá tenho as bibliotecas todas. Eu ou fazia na biblioteca ou estava tramado. O que é que eu podia ler, não é? Lia só as coisas que a gente vai lendo aí na comunicação social,
está, aliás, cada vez pior, devo dizer, não é? Portanto, eu agora só vejo televisão porque janto. Se não jantasse, não via televisão. Assim como ao jantar estou a dar televisão e a dar pessoas a falar, que realmente tenho medo de não ir ouvindo, não é? Se não ir vendo, não é? Mas, portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que esses textos da Ivete Santana, para mim, foram muito interessantes. E até a edição que o António Quadros tem, que é aquela que eu cito, porque eu também cito as edições que tenho. Quer dizer, evidentemente que é possível a gente citar outras edições, do uso e tal, mas eu cito o que tenho, foi o que li, foi ali que eu li, não é? E não consegui, evidentemente, desligar-me também, até por gratidão, dos textos que eu li, que foram aqueles, naquelas edições, não é verdade? E, portanto, é isso que fiz. Mas, no final, eu realmente procuro mostrar que essa visão ofita do Fernando Pessoa restaura a esperança. E que, portanto, a fraqueza que o Fernando Pessoa tem na Elegia na Sombra, que é um poema terrível, ele termina, como sabe, com aquela sequência do Septímio Severo, não é? Portanto, aquele perdoa romano, penso que foi o Hugo, que o romano estiver, ninguém fala disso do Fernando Pessoa, também não diz que ele era, mas cita o Septímio Severo, foi tudo, nada vale a pena, comparo com tudo vale a pena do Marco Porquê, não é? Que é um poema que eu até musiquei. E há aqui pessoas que já o cantaram comigo a 4 vozes mistas. Nós já fizemos isto. E eu sou relapso. Estou disposto a ir um dia destes à Academia das Ciências, cantar aquilo que eu vou cantar o Mar Português. Acho que a Academia das Ciências precisa de ouvir o Mar Português. Acho que Portugal precisa de ouvir o Mar Português. Mas, de facto, o que ele diz na Elegia da Sombra é exatamente o oposto do que ele diz no Mar Português. No Mar Português, como sabem, diz: tudo vale a pena se a alma não é. Parece que a alma enterneceu, e na Elegia da Sombra o que ele diz, citando o Septímio Severo, nada vale a pena. Foi tudo, nada vale a pena. Lá está o nada outra vez, mas desta vez a última palavra é pena. Ainda que a vogal última continua a ser um A, curiosamente, não é? Tem que ver com a história do António Telmo e a ligação dele à Cabala e a tentativa que ele fez, a certa altura, ir à sinagoga de Lisboa para ler a Cabala. Só que parece que aquilo na sinagoga de Lisboa só foi uma data de médico, só de Cabala, tudo em hebraico, não é possível, e aramaico, não é? Exatamente, não é? Mas eu depois conto a história, porque não é comprida, é curta, mas é o que é, foi o que aconteceu em final. De modo que eu procuro terminar este livro com uma esperança, poderão dizer com uma esperança um pouco forçada, ir de chamar para alguns ofitas, depois de ter feito toda a análise que se fez a respeito dos outros textos do Fernando Pessoa, e inclusivamente, digamos, da Elegia na Sombra, pode parecer que é um pouco forçado, mas eu penso que não é. Eu penso que realmente aquilo que nós lemos dos breves textos ofitas, que também, como sabe, é um ponto de ligação ao Pascoais, porque o Pascoais também teve o seu culto ofita. Há textos do Pascoais e referências do Pascoais aos ofitas. Eu consegui, também gostei, evidentemente, de chamar a atenção para esta ligação entre o Pessoa e o Pascoais, que, como sabe, nós dois achamos que é correta. E penso que o compadre António Brás Teixeira também acha isso. Não é? Realmente, quer dizer, pode ter havido diferenças entre o Fernando Pessoa e o Pascoais, mas penso que o que eu afirmei, também com alguma temeridade, que no fundo o Pascoais, perdão, o Pessoa é um discípulo do Pascoais e que ele o sabia e que o assumiu, tem fundamento, efetivamente, na obra de todos eles, da primeira à última jornada da sua vida. Não é? E que, portanto, o Fernando Pessoa não deixava de... O facto de, no dia, suponho, 30 de junho de 1935, ter escrito o poema Elegia da Sombra, não é? Isso não significa, realmente, que essa seja a sua última palavra em 30 de novembro de 1935. Não é? Penso que, entretanto, a pessoa continua a existir e que aquele momento de fraqueza se encontra completamente superado pela vinculação ao pensamento, à espiritualidade da serpente que nós encontramos nos textos ofitas que conhecemos do Fernando Pessoa. Bom, vou falar demais, como aliás costuma acontecer, não é? Eu muitas vezes cito um dos textos do tal tipo. Eu também sou um grande leitor do Alto César, eu sou leitor de tudo, não é? Estou como o Faiara, desde que gosto, cá vai disto, não é verdade? Eu tenho problemas absolutamente nenhum com isso. E há de facto um poema do 93,
do tal José, do tal Titinho, e eu li uma edição espanhola, feita em Barcelona, aliás, não foi em Madrid, foi em Barcelona, que me agrada muito mais, evidentemente. Mas passar para português é quando é cobradinho melhor. E eu aplico a mim próprio, fazendo uma autocrítica relativamente ao gosto que eu tenho a certa altura ao sabor da palavra, não é? Ao sabor da palavra, sabe tão bem a palavra, não é? E o poema diz isto: quem sabe, cala. Quem não sabe, fala. É por isso que eu digo. Eu não devia ter feito isto. Eu não devia ter feito isto por contrário, mas fiz-o, como dizia os outros. Não devia ter feito isto, mas fiz-o. Eu numa queima das fitas, a dizer que viva já aqui há muitos anos, quando que tinha acabado de ler, estou pai aos 18 anos,